Olá, turminha do quinto ano, a Provivi está de volta agora com a nossa aula de matemática. O assunto de hoje é simetria. Vamos utilizar o nosso livro e também uma régua. Então, corre lá, pega a sua régua que você vai precisar. As atividades de hoje estão nas páginas 86 e 87. Para começar, acompanhe a leitura aqui com a professora Vivi, da número 1. As figuras abaixo apresentam simetria e a linha vermelha representa o eixo de simetria de cada figura. Então, turminha, vejam só que cada figura ela foi traçado nela uma linha e essa linha vermelha ela representa o eixo de simetria. O livro explica para gente que o eixo de simetria ele divide uma figura em duas partes, de tal modo que se dobrarmos a figura por esse eixo, uma parte coincide com a outra. Veja só, por exemplo, nesse exemplo da flor. Imagine que a professora Vi cortasse o eixo de simetria da flor. Você percebe que as duas partes, elas são iguaizinhas, ou seja, elas são idênticas, elas coincidem. Olha só agora no triângulo. Quando eu corto o triângulo, dividindo essa figura no eixo de simetria, eu tenho duas partes que se coincidem. Se você colocar uma dobrada em cima da outra, ela forma o mesmo desenho. Vamos olhar agora o caderno. Ele foi dividido ao meio e as duas partes são idênticas. Muito bem. Então, agora vamos para a atividade. Você vai observar os eixos de simetria dos desenhos nas figuras acima e responder. Alguma das figuras apresenta mais de um eixo de simetria? Qual delas? Bom, o eixo de simetria é a linha vermelha. Se eu quiser traçar outra linha vermelha na flor, ela vai ficar com os dois lados iguais? E se eu resolver traçar uma linha horizontal no triângulo, ele vai ficar com os dois lados iguais? E se eu resolver traçar uma linha vertical no caderno, será que os dois lados vão ficar idênticos? Bom, faça o teste. Trace uma linha vertical na flor, uma horizontal no triângulo e uma vertical no caderno. E descubra qual das figuras apresenta outro eixo de simetria. Agora aqui na número 2, o Daniel, ele começou a desenhar a fachada de um castelo, numa malha quadriculada. E aqui nessa linha vermelha, representa o eixo de simetria da fachada do castelo. Sabendo disso, termine de desenhar o castelo. Bom, turminha, se aqui é o eixo de simetria, significa que do lado de cá, né, nós temos outro castelo, outra parte do castelo idêntica a essa. Então, o que você vai fazer? Você vai desenhar aqui do mesmo jeitinho que está desenhado do outro lado. Então, aqui, por exemplo, se você pintou aqui 8 quadradinhos azuis, desse lado também você vai pintar 8 quadradinhos azuis. E vai seguindo o modelo do lado, de modo que você complete a fachada do castelo inteiro. Agora, na número 3, vocês têm 3 figuras. Você vai pegar a sua régua e você vai traçar um eixo de simetria, ou seja, você vai fazer um traço dividindo essa figura de modo que os dois lados fiquem idênticos. Então, você pode pensar, eixo de simetria, ele pode ser na horizontal, ele pode ser na vertical ou na diagonal.
tá bom? Então, você vai traçar com a régua um desses modelos de modo que os dois lados fiquem idênticos. Então, não adianta você traçar de uma maneira que um lado vai ficar de um jeito e do outro lado vai ficar de outro, porque aí não é eixo de simetria. Olha só aqui na número 4. A Juliana, ela traçou todos os eixos de simetria da figura abaixo. Então, ela traçou um eixo horizontal, né, uma linha deitada. Ela traçou um eixo vertical, uma linha em pé, e também traçou dois eixos na diagonal, né? Essa linha aqui inclinada, ok? E aí vocês percebem que, se tratando de um quadrado, existe mais de um eixo de simetria. Eu posso dobrar essa figura na horizontal, ou eu posso dobrar ela na vertical, ou na diagonal, que ela vai ficar com os dois lados idênticos. Sabendo disso, sabendo que a gente pode traçar mais de um eixo de simetria, agora é a sua vez de fazer como a Juliana. Você vai traçar com uma régua todos os eixos de simetria nas figuras abaixo, tá? Só que presta atenção, turminha. Você só pode traçar o eixo de simetria se os dois lados ficarem idênticos, tá? Então, vale na vertical, vale na horizontal e vale na diagonal. Agora, se você perceber, aqui, por exemplo, na letra C, que se você traçar um eixo na horizontal, não vai ficar idêntico os dois lados, então você não traça o eixo na horizontal. Você traça o eixo apenas na vertical. Entenderam? Façam com calma e com capricho. Depois não esqueçam de enviar uma foto para a professora ver se vocês entenderam o que é um eixo de simetria. Um beijo e até a próxima aula.